Bom dia, paz esteja convosco. Voltei para ensinar a palavra de Deus nessa manhã e compartilhar com você o pão diário, que é um alimento para o nosso espírito. Amado, hoje eu quero falar de viver o impossível de Deus. Talvez nessa caminhada nós estamos vivendo tempos tão difíceis que parece que não vamos suportar, que nessa caminhada às vezes a barreira no nosso caminho, mas quero te dizer algo nessa manhã, mantenha a sua fé. Tenha fé, porque para você pode até ser impossível, mas para Deus não é. Porque a palavra de Deus diz que não é impossível para o nosso Deus, em Mateus 19:26. O homem é impossível, mas para Deus não é. Sabe, essa caminhada, às vezes, diária, colocam barreiras, dificuldades, para que a gente venha desistir dos planos, dos projetos de Deus. Mas aquele que confia em Deus, esse não será frustrado, nem será desanimado. Eu quero te falar nesta manhã, para Deus tudo é possível aquele que crê. E a palavra que eu quero deixar para você hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 25, que diz assim: alta madrugada, Jesus saiu com eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados, dizendo: é um fantasma. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor disse a Pedro: se és tu, manda ir até contigo sobre as águas. Venha, respondeu então. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu as mãos e segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidar-te, né? Então, amados, o que eu quero falar para você nessa manhã, com essa palavra de Deus, que para Deus não há impossível. Entenda uma coisa, o Senhor vai ao encontro dos seus discípulos em alto mar, mas Jesus ele vai andando sobre as águas. Isso é impossível para mim, para você, mas para Jesus tudo é possível aquele que crê. A palavra de Deus diz que os seus discípulos olharam e ficaram aterrorizados, achando até mesmo que era um fantasma. Por quê? Porque eles não estavam acostumados a viver o sobrenatural de Deus, viver o impossível de Deus. E a palavra impossível no dicionário é extremamente uma coisa que é difícil de se realizar. Mas eu quero te dizer que com Deus tudo é possível aquele que crê. A palavra de Deus diz que no livro de Mateus, capítulo 18, também 27, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Nosso texto que lemos na Bíblia, ele fala do impossível. E se nós queremos ter o impossível, nós precisamos aprender a viver o impossível de Deus e conhecer e tentar o impossível de Deus sobre a nossa vida. Haverá momentos que nós precisamos vencer para viver o impossível de Deus, para que ele aconteça na nossa vida. E para isso, amado, nós precisamos tomar posse da palavra, não ter pessimismo, não ter incredulidade, porque isso dificulta o impossível de Deus na tua vida e na minha vida. Nós temos que aproveitar as oportunidades com as dificuldades e pedir para que Deus venha realizar aquilo que realmente nós precisamos. A palavra de Deus explica que nós precisamos crer no impossível de Deus para que ele seja realizado sobre a minha vida, sobre a tua vida. E não há impossível. Não siga conselhos de pessoas que não vão lhe ajudar. Essa é a primeira regra que você tem para crer no milagre. Não ouvir a voz do incrédulo, não ouvir a incredulidade, aqueles que tentam te parar, aqueles que tentam fazer com que você não ouça e não venha a viver o impossível. Talvez quando Pedro desceu do barco, ele poderia não ter descido, porque muitos ali dentro poderiam ter sido os 12 descendo, mas só Pedro desceu. Eu quero te dizer que é uma atitude ali. Ele desceu, não importa se ele ia andar, se ele ia conseguir. O importante é que ele acreditou no impossível, que ele poderia andar, e ele desceu das águas. Se Pedro tivesse escutado, talvez os outros discípulos: Pedro, não desce, tu vai afundar. Pedro, tu não vai conseguir. Pedro é um fantasma. Ei, eu quero dizer nessa manhã, não ouça o incrédulo. Essa é a primeira regra que Deus te dá nesta manhã para você viver o sobrenatural, para você viver o impossível de Deus. Não tem o que nosso Deus não possa fazer, mas entenda uma coisa, não é na sua força, é na força de Deus. Até porque a palavra de Deus lá em João 15, versículo 5, vem dizendo que sem mim nada podeis fazer.
Pedro, ele não foi na força dele, mas ele foi andar porque o Senhor o chamou e deu ordem para que ele andasse. Senhor, se és tu mesmo, deixa que eu vá contigo. Então Jesus disse, vem Pedro, desce, venha. Ei, Deus está te chamando hoje. Não há impossível que ele não possa fazer. E não é na tua força, é na força de Deus. E se ele está te chamando, desça para viver o extraordinário de Deus, porque não tente o impossível na sua força, mas que Deus possa estar contigo, ele vai fazer. Pedro desceu, andou, afundou, mas Jesus deu a mão para ele, porque ele teve ousadia, ele teve coragem, ele confiou no sobrenatural de Deus. E ele viveu o impossível. Pedro foi o único que andou sobre as águas. E eu quero te dizer nesta manhã, amado, não se concentre nas circunstâncias, nos problemas, nas dificuldades. Sabe por quê? Mas sentindo o vento, ele teve medo, Pedro. Ele se concentrou no vento, ele se concentrou na tempestade, ele se concentrou no vento que estava sobre ele. Olha o que a palavra de Deus diz, mas sentindo o vento, teve medo e começando a afundar, clamou, Senhor, salva. Imediatamente estendeu a sua mão e segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Deus está olhando para você nessa manhã e está dizendo assim, ó, não temas, não duvide do que eu posso fazer, diz o Senhor nessa manhã. Rebachuri canta para ti. O Deus do impossível está falando para você, não duvide daquilo que eu posso fazer. Não olhe para a circunstância, não olhe para a dificuldade, não olhe para o problema, não olhe para o que está ao teu redor. Não olhe se estão dizendo que é um fantasma, que não vai acontecer. Somente olhe para ele, para Cristo, que ele vai fazer o milagre na tua vida. Sabe por quê? Aí sim você vai fazer o que Jeremias 33:3 fala. Clama a mim, respondeste eis, coisas assim, coisas grandes e firmes que ainda não conhece. Ei, amado, Deus do impossível mandou te dizer nesta manhã que não há o que ele não possa fazer, que não há o que ele não possa resolver. Deus tem preparado bênçãos impossíveis, tremendas, extraordinárias para te entregar nesta manhã. Grandes são as promessas de Deus hoje para você. Você crê? Então diga, eu recebo, eu tomo posse, espere coisas grandes, porque o Deus do impossível hoje, ele entra na tua peleja. O Deus do impossível hoje traz o teu milagre. O Deus do impossível vai realizar os teus sonhos. Ei, o teu desejo hoje é possível, porque tudo é possível para aquele que crê. E se você crê, amado, tome posse da palavra. Ainda que você faça o que Pedro fez, desça. A atitude é descer, a atitude é crer, a atitude é acreditar que você vai conseguir o impossível. Pedro fez isso, mas pastora, Pedro olhou para o vento, olhou para a dificuldade, afundou, mas ele clamou a Jesus e Jesus estendeu as suas mãos e levantou, e Pedro voltou para o barco andando com Jesus. Eu quero te dizer nesta manhã, o que Deus, Orebachuri canta, vai fazer na tua vida é impossível. As pessoas pensam que não vai acontecer porque humanamente é impossível, mas Deus está dizendo que não é impossível, que ele não possa fazer. Aleluia, glória a Deus. São dias difíceis, mas mantenha a sua fé. Dias difíceis que talvez você pense que não vai suportar, mas Deus, ele fará o impossível acontecer na tua vida, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra fique no teu coração, Pai amado, Pai santo. Eu oro agora por cada pessoa que vai assistir, que está assistindo esse pão diário, Pai, que tu venha agir no impossível na vida desse homem e dessa mulher. Aquilo que o médico disse não tem cura, que tu venha curar. Aquilo que as pessoas estão dizendo não tem jeito, que tu venha trazer a solução para esse problema, porque, Pai, tu age no impossível, no sobrenatural, que tu venha abençoar essa família, essa casa, esse lar. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Coraçãozinho hoje com unção vai para Kátia Moraes. Que Deus nos abençoe.